Ministério Pão Vivo apresenta Gotinhas da Verdade. Gotinhas da Verdade, um canal a serviço do Reino de Deus. Sempre direto ao assunto. Lembrem que ontem a gente partiu daquela expressão lá de Filipenses 2:21, para a glória do Deus Pai. Corrigindo, Filipenses 2:11, não 21. E hoje, uma expressão semelhante. Aliás, essa é a expressão que eu diria do fim do fim. O final de tudo. A expressão para que Deus seja tudo em todos. Mas quando isto vai acontecer? Para que Deus seja tudo em todos. Olha, pode até ser uma longa jornada de estudos, mas a gente vai descobrir quando será que Deus vai ser tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, o apóstolo que vinha falando da ressurreição, pois ele enfrentava já naquele tempo, por que não dizer, até no interior da igreja, aqueles que duvidavam, descriam da ressurreição. E ele, depois de alguns questionamentos, ele diz no verso 20, que Cristo ressuscitou, sendo as primícias, aliás, sendo a primícia da ressurreição. A gente vai ver mais tarde de onde o apóstolo tirou esse termo primícias. A gente sabe que quando se fala em primícias, fala em primeiras coisas. Mas a gente vai descobrir ainda que coisas são estas. Então, para, digamos, fim de conversa, fim de controvérsia, ele disse: Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem, isto é, sendo ele o primeiro dos que já morreram. E ele continua que, assim como a morte, olha, ele ligando as duas figuras, Adão e Cristo, assim como a morte veio por um homem, que este homem é Adão, também a ressurreição veio por um homem. Assim como em Cristo, aliás, em Adão, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! Note que ele vai fazendo este comparativo entre essas duas figuras, que elas são ligadas, paralelas, Adão e Cristo. Assim como em Adão, é uma lógica, em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Aí vem a ordem da ressurreição. Note que Deus é tão ordenado que ele põe ordem que
há uma ordem, haverá uma ordem até para os mortos. Cada um, porém, segundo, conforme a sua ordem. Cristo, olha ele aí novamente. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia! Olha, existe um falatório no seio das igrejas, no seio do cristianismo, a respeito de arrebatamento. E esse comentário, essa fé, esta crença, que às vezes já decepcionou muitos. E olham para esse acontecimento como que este fosse o clímax de tudo. Ah, mas nós veremos que não. Note que o apóstolo está falando da ordem da ressurreição. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, já aconteceu, ele foi o primeiro, ele é o primogênito dos mortos. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aqui está dizendo, claro, que os que são de Cristo, será? Quais são estes? A gente vai ver no decorrer de nossos vídeos. Os que são de Cristo só vão ressuscitar na sua vinda. Não é no arrebatamento, não. Aqui não está falando de vinda, de arrebatamento. Aqui está falando de vinda. Aí então, diz o texto, aí então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e tiver destruído todos os principados, todo o domínio, todo o poder. Este sim é o fim. Mas de que fim o apóstolo está falando aqui? Este fim se refere ao final do reino do Senhor Jesus Cristo. E o reino do Senhor Jesus Cristo será encerrado quando ele colocar embaixo de seus pés todo principado, diabo, demônios, seja a casta que for, principados, domínio e poder. E aí ele fala que isto é necessário acontecer. Que lindo! Por que que o apóstolo foi reportar a algo tão antigo? Ah, lá no Salmo 110, no verso 1, tem aquela profecia: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos embaixo de seus pés. Ah, Deus Pai estava dizendo, não para Deus Filho, que não existe Deus Filho. Essa coisa de Deus Filho é inventada séculos mais tarde, é heresia. Deus Pai, o Todo-Poderoso, declarou: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos embaixo de seus pés. E o apóstolo se referiu a isto.
em 1 Coríntios 15, 25. É necessário que todo principado, toda potestade, todo domínio, todo poder seja entregue embaixo dos pés do Filho de Jesus. Aí então ele vai entregar o reino a Deus, o Pai. Aí sim virá o fim. Aí sim é o fim. E por falar em fim, o último inimigo a ser destruído é a morte. Que lindo! Coisas, acontecimentos escatológicos. E a gente está aprendendo, absorvendo tudo. E no final a gente vai ver, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. Fiquemos na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.